Glória a Deus. Boa noite, igreja. Muita graça e muita paz, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero agradecer a sua presença. É muito bom ser igreja com você. É muito bom estar aqui na igreja com você. E também, já de antemão, agradecer as orações da igreja pela pastora Thaís. Amanhã cedo, às 5 horas da manhã, ela será internada no Hospital Samaritano para a cirurgia da retirada do catéter. E a cirurgia provavelmente se iniciará às 7 horas da manhã. E eu quero agradecer pelos irmãos que oraram por nós nesse período, para que a cirurgia saísse. Graças a Deus saiu. Então amanhã ela estará passando por esse processo cirúrgico. E eu quero contar também ainda com as orações dos irmãos e das irmãs. E lembrando que ela não veio para cá conosco essa noite, porque ela precisou ir para a casa da mãe dela, porque amanhã cedo ela vai ao hospital com a minha cunhada, porque amanhã cedo também minha mãe também tem consulta e o retorno do médico da cirurgia do olho dela também, né? Então a gente está se dividindo aí para poder atender todo mundo de casa. Então conto com as orações dos irmãos e das irmãs. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite para você. Quantos estão aqui felizes com Jesus? Amém? E quantos estão fazendo Jesus feliz? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero pregar essa noite sobre algo que tem sido bastante distorcido, tem sido bastante mal entendido e tem sido bastante mal interpretado, porque nós vivemos no tempo da graça, e ao viver no tempo da graça a gente tem dificuldade de entender o que é pecado. E a pergunta, tema dessa noite é: será que Deus é suficiente para que eu e você possamos não pecar? Tem crente que acha que é possível que a gente viva sem pecar, que a gente não viva sem pecar, que a gente vai pecar sempre. Tem pessoas que acham que é impossível a gente viver sem pecar. Tem gente que acha na igreja, e ainda metodista, cuja igreja metodista tem uma doutrina chamada perfeição cristã, que acredita que é impossível um crente ficar sem pecar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos no tempo da graça e muitas pessoas têm relativizado o pecado. Muitas pessoas têm achado que o pecado é relativo. Tem gente que transformou o pecado em algo normal. É normal falar palavrão, então todo mundo fala, então não é pecado não, normal. É normal a mentirinha branca, né? Todo mundo mente, é normal. Eu estava conversando esses dias com o Eduardo, né? Não é porque é normal que não seja pecado, não é isso? A gente estava conversando aquele dia. Não é porque é comum, né, que é normal para um crente, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos um tempo que as pessoas têm relativizado muito o pecado, e as pessoas têm abraçado o pecado e às vezes sem perceber, têm flertado com o pecado e às vezes sem perceber, porque para esse mundo muita coisa que é pecado já não é mais para muita gente, né? Mas para nós continua sendo pecado. Não é porque é normal que não é pecado, né? Eu fiz um curso de PNL alguns anos atrás, e o professor do curso, para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística, o professor do curso falou assim: não, de vez em quando na palestra tem que mandar um palavrão mesmo, porque palavrão é linguagem adulta, e aí vai dar mais credibilidade porque você está falando. Eu abaixei a cabeça e falei: meu Deus, será que eu estou no lugar certo, Jesus? Então você está entendendo o que eu estou falando? Olha como que o mundo está hoje, né? E coisas simples, que tem se tornado comum como um pecado, ainda para nós é pecado, e às vezes a gente vai abraçando isso e não percebe. Então eu quero fazer essa pergunta como tema: será que Deus é suficiente para que eu e você possamos não pecar? E para isso eu quero antes refletir com 2 textos. Pode passar para mim, por favor. Eu não sei se você consegue enxergar, está meio desfocado o nosso data show, além da iluminação, mas nós temos aqui 2 versículos, um de Provérbios 28:13 e outro de Gênesis 4:7. Gênesis 4:7 foi um texto, o Gênesis 3 foi o texto que o pastor Tiago trabalhou no mês do aniversário, e Gênesis 4 foi o texto que o André trabalhou aqui ontem. Mas veja bem, nós temos 2 versículos na Bíblia da Antiga Aliança e do Antigo Testamento. Provérbios 28:13 vai dizer assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona.
alcançará misericórdia. Salomão está dizendo aqui uma coisa para nós, que é possível abandonar o pecado. Olha o que Salomão está dizendo aqui, que quem confessa os seus pecados, seus erros, transgressões ali é pecado. Quem confessa é também capaz de abandonar o pecado. Isso foi Salomão que disse. Em Gênesis, olha o que Deus diz para Caim. Olha o que Deus disse para Caim antes que ele matasse Abel. Se você fizer o que é certo, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à sua espera. O desejo dele será contra você. O desejo do pecado será contra você. Mas é necessário que você o domine. Então nós pegamos 2 versículos do Antigo Testamento, que dizem já para nós que é importante a gente fazer 2 coisas como que se diz a respeito do pecado. Primeiro, abandone o pecado. Segundo, domine o pecado. Se Salomão, que era um homem sábio, disse isso, é porque você é capaz de fazer. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, disse que é capaz que eu e você dominemos o pecado, é porque é capaz de fazer, sim ou não? Você tem dúvida disso? Se Deus falou para Caim que é possível que ele domine o pecado, será que seria impossível para você dominar o pecado? Meu irmão, minha irmã, infelizmente na antiga aliança, abandonar o pecado e dominar o pecado era algo que ninguém conseguia fazer. Salomão conseguiu abandonar o pecado? Não. Caim conseguiu dominar o pecado? Não. O que Davi, o que Salomão e o que Sansão têm de comum? O pecado. Por que eu citei os 3? Porque Sansão, a Bíblia diz que foi o homem mais forte que já pisou nessa terra, de força física. Sansão, o homem mais forte dessa terra, sucumbiu ao quê? Sucumbiu ao pecado. Sansão, o homem mais forte, sucumbiu ao pecado. Salomão, o homem mais inteligente, o homem mais sábio, sucumbiu ao pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sucumbiu ao pecado. Não conseguiu abandonar o pecado e não conseguiu dominar o pecado. Aí você olha para mim e fala assim: quem dirá nós, né, pastor? Se o homem mais forte, o homem mais sábio e o homem segundo o coração de Deus não conseguiram abandonar e dominar o pecado, quem dirá eu, pastor? Quem dirá você, pastor? Comedor de arroz e feijão, né? Mas meu irmão, minha irmã, graças a Jesus Cristo, as coisas mudaram. Eu acho que você não entendeu, vou repetir isso de novo. Graças a Jesus Cristo, as coisas mudaram. Eu acho que você não entendeu. Graças a Jesus Cristo, as coisas mudaram. Agora, depois de Jesus Cristo ter consumado todas as coisas, é possível sim a gente abandonar o pecado. E é possível sim a gente dominar o pecado. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Passa para nós, nosso texto base essa noite. Ainda lá no slide, está lá no slide, próximo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Eu quero convidar, se você estiver enxergando, para que a gente possa ler todos juntos. Vamos lá? 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos ler de novo, mais uma vez? Vamos lá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Será, meu irmão, minha irmã, que Deus é suficiente para que você não peque? Será que a presença de Deus é suficiente para que você não peque? Ou ainda, será necessário nós estarmos diante de alguma pessoa que a gente tenha medo dessa pessoa? Fulano está olhando, não posso pecar. O pastor está me olhando, não posso pecar. Será que a gente vai evitar de pecar quando estamos diante de outras pessoas?
É necessário então, nessa noite, nós pensarmos sobre o que nos impede de pecar. Porque o texto que nós lemos aí diz: estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Está escrito aí, sim ou não? A Bíblia e as orientações dos apóstolos foram nos dadas para que a gente não peque. Se eu e você pecarmos mesmo assim, nós temos um advogado junto ao Pai. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas está escrito aí: eu escrevo para que vocês não pequem. Quantos creem na Bíblia? Se está escrito aí que é para não pecar, então é porque é possível não pecar. Ou a gente está duvidando da Bíblia? Sei não, hein, pastor? Será que é isso mesmo que está escrito? Tá, depois você pode conferir na sua Bíblia. Eu não mudei o versículo não, pode conferir, está igualzinho aí na sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, será que eu e você paramos de pecar porque amamos a Deus? Ou será que eu e você paramos de pecar porque temos medo da consequência do pecado? Será que eu e você não pecamos porque amamos a Deus? Ou estamos evitando de pecar com medo das consequências que o pecado dá para nós? Com medo do inferno, né? Talvez eu e você, a gente não peque por medo de ser descoberto por alguém, de alguém está vendo, né? E aí a gente olha para a esquerda, vou pecar, olha para a esquerda, não tem ninguém aqui da igreja. Olha para a direita, não tem ninguém aqui da igreja. Olha para frente, não tem ninguém aqui da igreja. Olha para trás, não tem ninguém aqui da igreja. Então o que eu vou fazer? Vou pecar. Quando na verdade a gente esquece de olhar para aquele que tudo vê. Para aquele que diante dele nada está oculto, nada está escondido. Meu irmão, minha irmã, o nosso medo das consequências do pecado, ou a presença de alguma pessoa, não pode ser para nós um motivo para a gente parar de pecar ou de buscar a santidade. Eu quero explicar um pouquinho aqui esse texto do apóstolo João. É uma carta muito poderosa, é uma carta muito curtinha, tem 5 capítulos apenas. Eu gostaria que você, com calma, na sua casa lesse, fizesse essa devocional dessa carta, porque é uma carta poderosa. Os 2 primeiros capítulos dessa carta, nós não vamos ler agora, mas é muito rico, porque o apóstolo João nos ensina, nesses 2 primeiros capítulos, a gente leu só o verso 1 do capítulo 2, mas nesses 2 capítulos primeiros, o apóstolo João nos ensina 3 atitudes que eu e você temos que ter em relação ao pecado. Primeiro, em relação ao pecado, que a gente tem que ter não, que a gente pode ter em relação ao pecado, né? Primeiro, lá no capítulo 1, no verso 5 ao verso 6, ou verso 8, verso 10, nós podemos esconder o pecado. Fala assim: eu não tenho pecado. Esse negócio de pecado é balela. Aí João vai falar assim: se você disser que você não tem pecado, você está mentindo e fazendo Deus mentiroso. Então tem um se ali. Então a gente peca, amém? A gente peca. O pecado pode ser uma escolha nossa. Você pode repetir isso comigo? O pecado pode ser uma escolha minha. E aí, então, João fala: então não esconda o seu pecado. Se você peca, não esconda que você é pecador e não esconda o teu pecado. Segunda coisa que João nos ensina é que nós podemos também confessar esse pecado. Aí vem o se você disser que não tem pecado, não esconda. Agora vem o segundo se você pecar, confesse. Lá no capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, ele vai dizer isso: confesse o teu pecado. E terceiro, João também diz que é possível a gente vencer ou triunfar o pecado, que é o versículo que nós lemos aí, o verso 1 e o verso 2. Então, João vai falar que nós podemos esconder o pecado, confessar o pecado, triunfar sobre o pecado. Enfim, toda a carta de João aponta para mim, para você, como eu e você podemos vencer o pecado. E o propósito da carta de João é encorajar cada cristão, cada crente, a não pecar, a não viver na prática do pecado. João ali está encorajando cada um de nós nessa carta, dizendo para nós que é possível a gente não pecar. É possível a gente não pecar.
No verso então que eu e você, nós lemos juntos aqui, fica muito claro que deve ser normal para um cristão não pecar, não cair no pecado. O pecado não deve ser uma exceção. Aliás, o pecado deve ser uma exceção e não uma regra. Vou repetir isso, o pecado tem que ser uma exceção e não uma regra. João vai usar a expressão clara no versículo. Deixa projetado para nós, por favor. Eu não estou nesse ponto ainda não. Obrigado. Obrigado, Santo. O pecado, João expressa aí no versículo que nós lemos, esse daqui, para que eu e você não pequemos. Não pequemos. E ele está mostrando o que para mim e para você? Mostrando que o poder do pecado já foi quebrado, o poder do pecado já foi vencido por Jesus Cristo. João não escreveu aí, quando você pecar, faça isso e faça aquilo. Ele não escreveu isso. Ele escreveu, não peque. Mas se você pecar, se é uma condição. Se é uma condição. Ele não escreveu quando você pecar, mas se você pecar, mostrando que essa é uma exceção que poderia acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, o pecado não tem que ser uma regra na minha vida e na sua vida depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida. Tem que ser uma exceção. O pecado não tem que ser uma prática, tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado não tem que ser uma prática, tem que ser um acidente. Eu digo uma coisa, eu sei que parece ser ofensivo, mas eu não encontro outras palavras que traduzam isso. O crente que escolhe pecar, ele peca porque gosta do pecado ou porque é burro mesmo. Porque antes do pecado, tudo que a gente fazia era para pecar, amém? Tudo era pecado. Aí a gente conheceu Jesus, agora a gente sabe o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A gente aprendeu isso, a gente aprende isso na igreja, sim ou não? A gente aprende. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar aqui desse assunto, 3 coisas aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. A primeira coisa é o pecado e as suas oportunidades, né? É muito claro então, quando cometemos pecados, a gente pode cometer pecado contra nós mesmos, contra as pessoas, e pode cometer pecado contra Deus. Contra quem a gente comete pecado? Nós mesmos, com as pessoas e contra Deus. Quando nós cometemos pecado, muitas vezes nós pecamos porque abrem janelas de oportunidade. E ao invés de nós buscarmos a Deus quando essas janelas de oportunidade se abrem, a gente vai e busca e abraça o pecado. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós buscamos, ao invés de buscar a Deus, nós buscamos oportunidade, nós buscamos ocasião para pecar. Eu não sei quem colocou na nossa cabeça, eu não sei se a sua cabeça é assim, pode ser que seja só na minha, que o pecado é gostoso e Jesus é ruim. Porque às vezes essa é a sensação que tem, que pecar é gostoso. Aqui ficar com Jesus não é tão bom assim não. Ah, pastor, o pecado é bom demais. Criou-se um imaginário de que pecar é bom e estar com Jesus não é tão bom assim. Talvez porque Jesus exige muito, né? Ou seja, exige tudo. Criou-se no Neymar esse imaginário de que pecar é gostoso, que estar com Jesus não é. Porque ler Bíblia é chato, orar é tedioso, ir para a igreja cansa. Sei quem que disse isso. As coisas de Deus é careta, é chata. Pecar é gostoso. Delícia. Mas você tem essa impressão que é assim ou não? Quem tem essa impressão que é assim? Eu tenho essa impressão, eu tenho essa sensação que é assim. Que as coisas de Deus são tediosas, cansativas, chatas, retrógradas. Estar com Deus, que saco. Mas pecar é bom, pecar é gostoso. Mas quem disse isso?
Se você não está experimentando Jesus de verdade, no teu secreto, se você não tem uma vida com Deus de verdade, se você não entende quem é Deus e o que Ele pode fazer com você, e o que Ele já está fazendo em você, vai ser chato mesmo buscar Ele. Você não entendeu nada. Aí você precisa de escola bíblica. Porque estar com Deus é bom demais, é gostoso demais. Gente, eu já provei muitos prazeres dessa vida. E muitos deles eu tenho vergonha até hoje. E eu não falo isso com alegria não, falo isso com tristeza. Mas nada é melhor do que o meu choro no secreto, meu riso no secreto, minhas lágrimas no secreto, minha euforia no secreto. Eu já usei algumas químicas do mundo também. Mas nada me deixou mais chapado do que estar na presença de Jesus. Por isso que eu não entendo que a pessoa fala que pecar é gostoso. Mas pecar é um engano. Eu descobri que pecar é um engano. Eu descobri que pecar é um engano. E que tem enganados a muitos, inclusive de dentro da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão comigo aqui ainda? Amém? Meu irmão, minha irmã, então, o pecado ele existe porque existe oportunidade para pecar, sim ou não? Sim. E por que nessa oportunidade que se abre, essa ocasião que se abre de pecar, a gente não resolve buscar Deus nessa hora? Rapaz, eu acho que vai melhorar, hein? Será que a gente peca menos ou não? Talvez. O que você acha? Então, meu irmão, presta atenção, eu quero dar 2 exemplos aqui, antes de Jesus vir ainda, que as possibilidades de pecar eram escassas. Quase ninguém conseguia deixar de pecar, por causa que a graça, não estávamos na dispensação da graça igual estamos hoje. Mas lá na antiga aliança, eu quero contar 2 exemplos aqui, de pessoas que não tinham Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, mas que tinham Deus, e por causa da presença de Deus, a presença de Deus foi suficiente para a pessoa não pecar. Esse cara foi Davi, lá em 1 Samuel capítulo 24, Davi estava no deserto de En-Gedi, e ele teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul. Matar é pecado, sim ou não? Sim. Ele teve pelo menos, no mínimo, 2 oportunidades de tocar e matar Saul. Porém, a Bíblia vai dizer que ele preferiu não pecar contra Deus, tocando no ungido de Deus. Mesmo diante das oportunidades e das janelas que se abriram, Davi não matou Saul. Davi não, mesmo tendo circunstâncias, janelas e oportunidades para matar Saul, ele olhou para Saul e viu que Saul era um ungido de Deus, e ele ao matar, tocar no ungido de Deus, ele estaria pecando contra o próprio Deus. Ele disse isso lá, no verso 6 e no verso 11 do capítulo de 1 Samuel 24, eu não vou matar Saul, porque se eu matar eu vou estar pecando contra Deus. Então ele escolheu não pecar. Repita comigo: Davi escolheu não pecar. Lembrando, não existia Jesus Cristo ainda, o Espírito Santo não morava nas pessoas, o Espírito Santo visitava as pessoas, e ele, sem ter esses recursos que eu e você temos, escolheu não pecar contra Deus. A presença de Deus para Davi foi suficiente para ele não pecar. Quem está comigo aqui? Só que aí, meu irmão, mesmo Davi, porque não tinha o recurso que eu e você temos, o Espírito Santo habitando, Jesus Cristo, ele não tinha como nós temos. O mesmo Davi pecou, e nós sabemos, né? Lá em 2 Samuel, verso 11, tempo depois, o mesmo Davi que escolheu não pecar, ele escolhe pecar, fazendo o quê? Adulterando com Betseba. Ele cedeu à concupiscência dos olhos. Ele olhou para Betseba, de lá da laje que estava pegando sol, devia ser aquela morena jambo, que pegava sol, né? Ele olhou e falou assim: eu quero aquela mulher para mim. E ele pecou diversas vezes.
A Bíblia vai falar porque ele pecou porque ele adulterou com ela. A Bíblia vai falar que ele pecou porque ele matou o marido dela. A Bíblia vai falar porque ele tentou enganar e mentir o marido dela. Ele pecou demais. Só que quem escolheu isso para ele foi Deus? Foi o diabo? Tem muito crente que bota a culpa do pecado no diabo, não é verdade? O mesmo Deus que foi suficiente para ele não pecar na primeira vez, ele se esqueceu desse Deus e pecou nessa vez. E pecou bonito, Felipe. Sentou o pé na jaca mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou repetir, acho que você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não tinha o Espírito Santo morando nele, ele não tinha Jesus Cristo, ele escolheu uma vez não pecar, mas na segunda vez ele escolheu enfiar o pé na... Pronto. A presença de Deus para Davi numa hora foi importante, mas na outra hora não foi tão suficiente assim, não foi tão importante assim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Meu irmão, minha irmã, quem somos nós, né? Quando ninguém está olhando? Porque Davi, ao invés de ir para a guerra, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, olhou para frente, viu que não tinha ninguém olhando, esqueceu de olhar para cima e olhou para baixo, para a laje da irmã, tomando banho de sol. E o que ele faz? Peca, escolhe pecar. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você na frente do computador quando não tem ninguém olhando? Quem é você com o celular na mão quando não tem ninguém olhando? Quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quando o nosso pensamento deve ser o seguinte: Deus está comigo, Deus está me olhando, o Espírito Santo habita em mim, eu escolherei não pecar, eu escolherei não pecar. A presença de Deus, irmão, deve ser suficiente para que você não peque. O Espírito Santo deve ser suficiente para que você não peque. A gente também peca não só quando abre janelas de oportunidades, a gente peca também quando o foco somos nós mesmos. Quando o foco sou eu mesmo, a gente peca também. Muitas vezes eu vejo cristãos justificando seus pecados e justificando seus erros, dando desculpas para o que eles cometeram. Ao invés de pedir perdão, se arrepender, eles dão desculpas, dão justificativas. Mas meu irmão, minha irmã, a verdade é que o pecado não se explica quando Deus é suficiente. Quando Deus é suficiente, não existe justificativa para o pecado. Porém, meu irmão, minha irmã, quando Deus não é suficiente para mim e para você, quando Deus não é suficiente para nós, a gente passa a ser o centro, o nosso ego passa a ser o centro, nosso egoísmo passa a ser o centro das nossas vidas. Então o pecado encontra na gente desculpas, o pecado encontra na gente justificativas, o pecado encontra na gente um lugar para se instalar, e aí ele vem com outros ciclos viciosos nas nossas vidas. Eu quero dar um exemplo aqui bíblico também do Antigo Testamento. Adão e Eva, quando estavam, o pastor Tiago falou sobre isso recentemente, lá no Gênesis 3, Adão e Eva, quando foram questionados a respeito do pecado, eles se mostraram egoístas. Como assim eles se mostraram egoístas, pastor? Adão disse: eu pequei porque foi a mulher que o Senhor me deu. Ele botou a culpa em quem? Na Eva. Depois, quando Deus questionou a Eva sobre o pecado que ela cometeu, ela respondeu: a serpente que me enganou, Deus, a culpa não é minha não, a serpente que me enganou. E isso só revela para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que nós, cada um de nós, muitas vezes quando pecamos queremos dar pretextos e desculpas. E nós, meu irmão, minha irmã, não vemos, quando cometemos isso, não vemos que Deus é suficiente nas nossas vidas para que a gente não peque. Com certeza o Senhor esperava outra reação de Adão, outra reação de Eva. Deus esperava que, apesar da oportunidade deles comerem do fruto, deles pecarem, apesar da janela que se abriu para eles, Deus esperava que eles pudessem ter escolhido as palavras dele e não as palavras da serpente. Muitas vezes nós pecamos porque, ao pensarmos em nós, ouvimos voz de terceiros, de quartos, de quintas, pessoas falando: não tem nada não é pecado não, deixa de ser careta, deixa de ser bobo, todo mundo faz. Ei, mas minha mãe dizia: ei, você não é todo mundo, né, mãe?
E eu tenho uma tia que falava muito quando eu era pequeno, para mim assim: você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Tem muita gente com opinião própria hoje, Felipe, nessa era pós-moderna. Mas na hora de pecar não tem muita opinião, não. Acaba indo com a boiada. É ou não é? Eu sei que isso não acontece no Brasil, só no Japão, né? No Japão acontece muito. Meu irmão, minha irmã, Deus queria que eles tivessem uma outra atitude. Deus esperasse que na viração do dia... Olha o que era a viração do dia. A viração do dia era o tempo que Deus tinha gostoso com eles. Meu irmão, pensa eu e você, no jardim onde a gente não trabalhava, só desfrutava de tudo. E na viração do dia, o próprio Deus, a presença do próprio Deus vinha bater um papo com a gente, ia ficar com a... Isso é gostoso demais, gente. Deus esperava que na viração do dia fosse mais importante eles estarem em obediência e na presença dele, do que eles comerem um fruto proibido. Meu irmão, minha irmã, quando a presença de Deus for suficiente para mim e para você, essa presença de viração do dia, essa presença que está não só na viração do dia, mas agora está habitando conosco todos os dias, quando essa presença for suficiente para nós, a gente para de brincar com o pecado, a gente para de flertar com o pecado. A gente está brincando com fogo, a gente está brincando com o que levou Jesus para a cruz. Já pegou noção disso? Quando a gente flerta com o pecado, a gente está brincando com quem levou Jesus para a cruz. Jesus foi para aquela cruz por causa do nosso pecado, não foi por causa dos romanos, não. Foi por causa do nosso pecado. Quantas vezes, irmãos, eu e você não somos como Adão e Eva? Cada um de nós somos como Adão e Eva. Pensamos no nosso ego, achamos que o nosso ego é mais importante que a vontade de Deus para nós, e por isso nós pecamos e ainda queremos justificar os nossos erros. Porque quem não pede perdão, quem não se arrepende, fica dando justificativas e desculpas. E a gente fica dizendo: não, é porque a carne é fraca. A gente pensa que pecado é vitamina para a carne. Não é isso? A carne é fraca, pastor. E a gente esquece que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Imagina, o espírito está pronto, imagina. Ele não precisa ser aperfeiçoado, quem precisa é a gente. A gente precisa grudar nesse espírito que está pronto para que ele nos aperfeiçoe. Está comigo aqui? Amém? A verdade é que muitas vezes nós somos egoístas e, como tais, nós temos um coração cheio de justificativas, para darmos mais justificativas e justificativas. Mas Jesus Cristo, Ele nos justificou para a gente parar de dar justificativa. Tem algum crente justificado por Jesus aqui essa noite? Levante a mão, deixa eu ver se tem algum crente justificado aqui. Amém? Se você é um crente justificado por Jesus, o que menos Jesus quer que você dê é justificativas. Ele não precisa delas. Quem precisa da justificativa somos nós. Deus não precisa das nossas justificativas, sabe por quê? Porque Ele nos justificou, Priscila, para não darmos mais justificativas. Um cristão justificado não pode conseguir parar de pecar? Claro que pode. Claro que pode, porque Jesus nos santifica para isso. Aí talvez você fale assim: ah tá, mas eu não consigo parar de pecar. Tá bom, então vamos melhorar a frase. Um cristão justificado pode não conseguir parar de pecar, tudo bem, mas tem que parar de gostar de pecar. Aí a gente muda a frase. Meu irmão, minha irmã, dentro de si, dentro de cada um de nós, existe o fruto do Espírito Santo chamado fruto de arrependimento. E a gente precisa usar ele, né? Para a gente finalizar, eu quero dizer que Jesus é o foco, não nós. Nós não somos o foco, Jesus é o foco. Repita comigo: Jesus é o foco. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você, quando cada um de nós estamos só e ninguém está olhando, quando estamos sozinhos, o nosso pensamento deve ser o seguinte: Deus está comigo,
Jesus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. E eu escolherei essa noite, esse dia, essa manhã não pecar, essa tarde não pecar. Eu escolho não pecar. Tem uma música do Thales Roberto que eu gosto muito, acho que eu já falei isso aqui. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Tá aí uma música que a gente podia cantar todo domingo que não ia enjoar, porque todo dia vem essas coisas pro nosso lado mesmo, não vem não? Sim ou não? Vem, pô, claro que vem. E aí a gente tem que escolher Deus, porque é possível escolher Deus ao invés de escolher o pecado. Jesus quebrou a nossa escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, nós podemos escolher pecar ou não. Quando o pecado bater na tua porta, cabe a você se você vai abrir ou não. Amém? Está comigo aqui? Amém? A presença de Deus tem que ser suficiente para mim e para você, para nos ajudar a não pecar. O nosso foco então é Jesus, não nós mesmos, não nosso ego. Quando o nosso foco é Jesus, nós não vamos sonegar e nem negociar os princípios bíblicos. Quando o nosso foco é Jesus, não vamos tropeçar nas pequenas pedras, porque ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos nas pequenas pedras do caminho. Ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos nas pequenas coisas do dia a dia. E nós não vamos tropeçar nas pequenas coisas porque não tem ninguém olhando. Nós não vamos, quando o foco é Jesus, nós não vamos praticar a mentira, seja ela branca, amarela, azul, lilás, cor-de-rosa, arco-íris. Mentira é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Ah, pastor, mas no meu trabalho eu preciso mentir para ganhar dinheiro. Meu irmão, então pede outro trabalho para Jesus, para que você possa dizer a verdade e ainda ganhar dinheiro com isso. Quando o nosso foco é Jesus, não olharemos para o que não devemos ou não devemos fazer, nós saberemos o que fazer porque o Espírito Santo habita em nós. Quando o nosso foco é Jesus, nós não vamos acessar sites inapropriados. Quando o nosso foco é Jesus, nós não vamos roubar. Quando o nosso foco é Jesus, nós não vamos tratar mal os nossos familiares e as pessoas do nosso convívio íntimo. Quando o nosso foco é Jesus, nós não vamos agir com gritaria, com brigaria. Quando o nosso foco é Jesus, essas e mais um monte de coisas erradas nós deixaremos de fazer, simplesmente porque Jesus é suficiente, simplesmente porque a presença de Deus é suficiente, e simplesmente porque esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Meu irmão, minha irmã, e uma coisa rica que Deus me trouxe, sobre o foco ser Jesus. Enquanto Sansão, o homem mais forte da Bíblia, falhou no pecado, Jesus, em sua fraqueza, porque ele se fez fraco para nos fazer fortes, Jesus em sua fraqueza venceu e nos faz mais que vencedores com ele. Enquanto Salomão, o homem mais sábio da terra, falhou no pecado, Jesus, ao vencer o pecado, se tornou maior do que Salomão. Meu irmão, minha irmã, enquanto Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou no pecado, Jesus venceu o pecado e nos deu para mim e para você o coração dele. A gente não precisa mais querer ser um homem segundo o coração de Deus igual Davi, porque nós já temos o coração de Jesus Cristo. Ezequiel profetizou isso, e espero que você tome posse. Colocarei em vocês um novo espírito, darei para vocês um novo coração, vocês serão novas criaturas. Espero que você tome posse disso. Tem muito crente falando assim: eu quero ser igual Davi. Davi era sem vergonha, para com isso. Queira ser igual a Jesus, e Jesus já te deu condição para isso. Pastor, falou mal de Davi. Davi era safado. Mas a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Tudo bem, diz mesmo. Eu não estou falando que não. Diz mesmo. Mas ele era safado. O objetivo não é a gente ser gente igual a Davi. O objetivo é a gente ser gente igual quem? Jesus.
O nosso objetivo não é a gente ter um coração segundo de Deus, não. O nosso objetivo é a gente ter um coração igual de Deus. Porque Jesus teve um coração igual de Deus. A gente não tem que cantar, dá-me um coração igual ao teu. Você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Então você tem um novo coração, meu irmão. Eu vou perguntar de novo, quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Então você já tem um novo coração. Quando o Espírito Santo vem habitar na gente, tudo se faz novo, irmão. Existe uma diferença do novo e da novidade. Se você não sabe disso, compre meu livro. Olha o merchan aí. Novidade passa, mas é o que é novo se estabelece. Novidade sempre passa, mas o que é novo se estabelece e permanece. O Evangelho é uma boa nova. Jesus, Ele é o vinho novo. Nós andamos no novo caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando? O novo permanece. Agora, quando a gente trata Jesus como uma novidade, aí passa mesmo. Quanta gente você não conhece que aceitou Jesus, se batizou, vinha na igreja e não vem mais? Porque achou Jesus uma novidade, não fez de Jesus o seu novo. Aí ele ficou cantando aqui, dá-me um coração igual de Davi, e foi viver igual a Davi. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, em nome de Jesus, graças a Jesus Cristo, o pecado batia na porta de Caim. Deus falou, o pecado está batendo a sua porta, e cumpre você a dominá-lo. Mas Caim dominou o pecado que bateu na porta dele. O que ele fez? Ele abriu e o pecado. Mas quem é que bate na porta na nova aliança? Eis que estou. É o pecado que está batendo na nossa porta? Meu irmão, minha irmã, quem bate na porta é Cristo agora. E se você deixou Ele entrar, meu irmão, o pecado não tem lugar na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus. O povo que dá glória a Deus veio hoje. Não é o pecado que está batendo na minha porta e na sua porta. Aliás, que já bateu foi Jesus. E eu tenho certeza que você deixou Ele entrar, amém? Só que tem crente que o pecado está batendo. E Jesus está dentro dizendo, não abre não, não abre não. Ah, mas eu quero abrir, Jesus. Não abre não, não abre não. Estou aqui com você, caramba, não abre. Mas tem gente que está abrindo a porta para o pecado. Meu irmão, eu estou pregando isso aqui, mas estou pregando isso aqui para mim também, viu? Eu não escapo de nada dessas palavras não. Primeiro Deus falou comigo. Falei, Jesus, Espírito Santo, me ajuda sempre a deixar você dentro e nunca fora. E deixar sempre o pecado fora e nunca dentro. A única forma de nós vencermos o pecado, igreja, é não focarmos em nós mesmos, não focarmos no pecado, mas focar a minha vida, a sua vida em Jesus Cristo. Por isso que o mesmo versículo, volta lá no versículo de novo, por favor, Pave. Lá, isso, obrigado. Por isso que o versículo diz o seguinte: filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Se todavia vocês pecarem, vocês têm o quê? O advogado. E quem é esse advogado? O justo. Olha que interessante. A palavra, meu irmão, minha irmã, advogado aí, é a mesma palavra dada para o Espírito Santo, paracletos. Palavra que significa o quê? Assistente, ajudador, consolador e intercessor, ou seja, alguém que nos socorre. João está falando o seguinte, João está falando o seguinte, olha, se você pecar, você tem um ajudador, você tem alguém para te socorrer. E sabe o que é mais interessante, igreja? Abre comigo aí Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 2, 18. Hebreus 2,18. Quem achou, diga glória. Projeta para nós aqui, Pave. Isso, olha lá. Isso. Muito bom. Vamos ler aqui, ó. Hebreus 2,18. Olha o que Hebreus está falando. Vamos ler junto. Vamos lá. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são. Meu irmão, minha irmã, olha só que Hebreus fala. Jesus que passou por tentações,
Jesus que passou por provações, é poderoso para te socorrer, para me socorrer, quando a tentação bater na nossa porta. Ele é o nosso ajudador. E por causa de Jesus, foi aberto para nós o trono da graça. Hebreus vai dizer, capítulo 4, verso de número 16, que pelo sangue de Jesus, o trono da graça agora está aberto para mim e para você, para que eu e você possamos achar socorro em tempo oportuno. Jesus agora é o nosso socorrista. Meu irmão, pecou? Pequei. Vai atrás de Jesus, pede socorro para Jesus. Porque tem gente, missionária, que quando peca se esconde, foge de Jesus, faz igual Adão, ao invés de ir para Jesus, foge de Jesus, ao invés de ir para Deus, se esconde de Deus. Não vou mais para a igreja não, pequei, caí. Mas Deus é poderoso para ajudar aqueles que caem. O cair é nosso, amém? Mas o levantar é de quem? De Deus. E aí o versículo vai falar que Jesus é o justo. Por que é justo? Porque Ele não somente nos ajuda, mas a justiça dEle nos justifica e nos transforma. Jesus é o justo que se fez pecado no meu e no seu lugar. Naquela cruz Jesus Cristo levou o meu e o seu Então presta atenção, uma coisa que eu vou dizer para você aqui. E aqui eu estou finalizando. Existe uma diferença na Bíblia de pecados no plural e pecado no singular. Quando a Bíblia fala pecado no singular, sem o S, está falando de uma natureza pecaminosa, natureza caída. E essa Jesus destruiu. Repita comigo, o pecado foi vencido na cruz. Agora o que eu e você temos que vencer como igreja? Os pecados com S. Isso não é Jesus que tem que vencer, somos nós. A gente tem que pedir socorro para Jesus. Socorro, Deus! Né? Não tem um meme assim? Socorro, Deus! Né? Então, meu irmão, preste atenção. Os pecados, quem tem que vencer agora sou eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus. Mas a natureza pecaminosa já foi destruída lá na cruz. Agora o povo de glória a Deus tinha que falar assim, glória a Deus. Amém. A gente cantou isso aqui, né? Cadê o Silas? Como é que é a música que a gente cantou do Fernandinho aqui mesmo? Venceu o pecado, venceu a morte, né? Às vezes a gente canta isso, nem sabe o que está cantando, né? Aí. Meu Deus. Vou perguntar para a igreja aqui, ó, prova, teste. O pecado existe? Não, o que existe é os pecados. O pecado foi destruído por Jesus, por isso que Ele não nos aprisiona mais. O pecado existe para quem não tem Jesus, mas para quem tem Jesus, o que existe é os pecados com S. Porque nós não temos mais a natureza pecaminosa. Essa Jesus venceu e nos faz mais que vencedor. Eu sei que isso é muito complexo e dá outra pregação, mas pesquise sobre isso, né? Tem até o chat GPT hoje aí que pode te ajudar. Meus irmãos, para a gente concluir e fechar aqui, vou até fechar minha Bíblia aqui. Apesar de tudo que Deus estava esperando de Adão e Eva, Ele também está esperando de nós, que mesmo que em meio às oportunidades que eu e você temos de pecar, a gente não peque. Quantos aqui já venceram alguma tentação? Levante a mão. Com a ajuda de Jesus. E com certeza, porque você venceu a tentação, você evitou de pecar. Pergunta, é possível ou não vencer o pecado? Meia dúzia diz que sim, que bom. Já valeu a pena. É possível vencer o pecado. E Deus já colocou dentro de cada um de nós todos os recursos necessários. Só que, meu irmão, se você pecar, busque Jesus. Busque o socorro de Jesus. Faça do pecado uma exceção e não uma regra da sua vida. Me ajuda a pregar essa noite? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Faça do pecado uma exceção
e não uma regra. Agora eu quero perguntar para você, seja bem sincero, amém? Amém? Você vai ser sincero comigo? Deus tem sido suficiente para você não pecar? Deus tem sido suficiente para você não pecar? A presença de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus, o Filho de Deus, tem sido suficiente para você não pecar? Se a sua resposta for não, comece a usá-lo para que a sua resposta mude para sim. Amém? Se coloque em pé, vamos orar.